De volta para mais um vídeo do canal, eu sou o professor Júlio César e na aula de hoje nós falaremos sobre o número de ouro, um número muito importante para a matemática, muito importante para a geometria, sendo um pouco mais específico. Os gregos gostavam muito dele, achavam esse número muito bonito, muito elegante, inclusive o aplicavam nas artes e na arquitetura. O número de ouro é essa coisa bonitona aqui, ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2. E aqui parece que fica difícil, não? Porque 5 é um número que não tem raiz quadrada exata, mas segue, tá? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Que em uma aproximação decimal, muito boa por sinal, é 1,618. Raiz de 5 aproximadamente 2,24, soma 1, divide por 2. Pode fazer na calculadora e ser feliz. Esse número é tão importante que ele recebeu um nome também. Lembra do π? 3,14, um número irracional também. Tão importante que recebeu um nome, que é uma letra grega, o π. Esse daqui também recebeu um nome, que é uma letra grega, nesse caso, o φ. Eu fiz aqui de forma bem simplificada, tá? Porque é uma letra até meio difícil de fazer, mas de forma simplificada é isso, tá bom? É o φ, não confundir com o π. Para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos passar, e até por isso que eu acho legal essa matéria, nós vamos passar pelo segmento áureo, razão áurea e proporção áurea, uma coisa levando a outra, retângulo áureo, sequência de Fibonacci, o Fibonacci dos coelhinhos fofinhos. Ainda falaremos sobre construções geométricas, uma vez que estamos falando de geometria, vamos desenhar, vamos construir geometricamente. Equação do segundo grau, nós vamos resolver uma equação do segundo grau. E aqui, teorema de Pitágoras. Pitágoras é incrível, aparece até onde não tem triângulo. E ele vai aparecer aqui pra gente também, lá no finalzinho. Na verdade, aqui eu coloquei na ordem, tá? Nós vamos fazer construções geométricas, resolver a equação de segundo grau, e lá no finalzinho, teorema de Pitágoras, claro, com mais construções geométricas. Sem mais enrolação, espero que você goste dessa aula, vamos começar. Número de ouro é a nossa matéria. Nós vamos chegar a esse número, eu vou deixar anotado aqui só para não esquecer, eu vou precisar apagar ali. Nós vamos chegar a esse número a partir de uma construção geométrica. E o nosso ponto de partida será o segmento áureo. O que é um segmento áureo? Antes de te explicar com rigor o que vem a ser um segmento áureo, deixa eu já desenhar um segmento. Você sabe muito bem que um segmento de reta é, entre aspas, um pedacinho da reta, que tem uma origem e um fim, que são as suas extremidades. Então, o segmento de reta AB, nesse caso, é um segmento não nulo, porque A e B não são pontos coincidentes. Nós temos aqui, então, um segmento que vai de A até B. O segmento áureo, na verdade, funciona assim. Eu pego um segmento de reta, AB, e nesse caminho de A para B, eu encontro um ponto C. Mas não é qualquer ponto C. Esse ponto C tem que fazer a seguinte coisinha para mim. Olha só. Primeiro, vamos combinar que a distância de A até B vale x. De A até B vale x. O ponto C vai fazer o seguinte, ele vai separar o segmento AB em outros dois segmentos, de modo que a maior dessas duas partes, o maior desses dois segmentos, valha y, por exemplo, e o menor tem que ser a diferença, tem que ser o x menos o y, o todo menos essa parte, certo? Se você achou difícil de compreender essa passagem, lembre que ao somar o segmento AC ao segmento CB, isso tem que dar o todo, tem que dar x. De fato, y somado a x menos y dá x. Então, tá correto. Muito bem. Aí, meu querido, olha o que acontece. O segmento áureo, então, é um segmento de reta onde, ao encontrar esse ponto C, extremidades AB, ao encontrar esse ponto C, o todo desse segmento AB, que vale x, fica sendo proporcional à maior dessas duas partes, ao maior desses dois segmentos, que é o y,
E o maior desses dois segmentos, por sua vez, que é o y, fica sendo proporcional ao menor desses dois. É meio que um efeito em cascata. O grandão está para esse daqui, está para o intermediário, assim como o intermediário está para o menorzinho. Eu costumo colocar em minhas aulas que o x sobre y é a razão áurea. Porque eu gosto de observar esse x para y, de fato, como uma razão que é uma razão entre dois valores, entre duas medidas positivas, inclusive, porque estamos falando de segmentos de reta. E eu dou destaque a essa parte porque ela vai reaparecer para nós. Ela vai aparecer. E quando ela aparecer, nós teremos o nosso número de ouro. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Por isso que eu dou um destaque aqui. Só que a gente também não pode deixar passar que isso daqui é uma proporção. Igualdade entre duas razões é uma proporção. E se essa proporção, quando resolvida, quando multiplicada cruzado, né, aquilo que a gente faz sempre, se essa proporção, quando resolvida, nos dará o número de ouro, então também podemos chamá-la de proporção áurea. Tudo bem? Vamos seguir? Legal, você sabe muito bem que uma proporção, ou como nossos pais costumam dizer, uma regra de 3, é uma igualdade entre duas razões, e isso dá uma vontade louca de sair multiplicando tudo. Multiplicando cruzado. Propriedade fundamental das proporções. Vamos começar então. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos y é menos xy. Igual a y vezes y, que é y ao quadrado. Olha que coisa curiosa, tem um x ao quadrado aqui, tem um sinal de igual. Isso aqui está com cara de equação de segundo grau. De fato, é uma equação de segundo grau. Ela só está estranha porque além do x, tem outra letrinha. Mas não se preocupa muito com isso não. Vamos continuar. X ao quadrado menos xy. Aquele y ao quadrado vamos trazer para cá. Menos y ao quadrado. Esse barulhinho do x é incrível. Igual a zero. Olha só. 1, 2, 3 termos. Um trinômio. Isso aqui igualado a zero. O x está elevado ao quadrado. Isso é uma equação de segundo grau. Então faz o seguinte, ó. Vamos trocar de posição aqui o x e o y? Porque fazendo isso, talvez fique mais fácil de perceber que o coeficiente a dessa equação vale 1, o b é menos y, e o c é menos y ao quadrado. E aí, se você percebe isso, por mais que possa parecer estranho, por mais que você não tenha muita prática com esse tipo de equação, que tem mais de uma letrinha, aplica o que você sabe. Já identificou os coeficientes, vamos calcular o delta. Vamos ver o que vai dar. Esse delta, então, será b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, assim como qualquer delta de uma equação de segundo grau. O b é menos y. Vamos fazer direto aqui? Menos y ao quadrado vai ficar y ao quadrado, positivo. Menos 4 vezes a vezes c. Repare que tem esse menos aqui do delta, que vai multiplicar esse menos aqui, do y ao quadrado, do valor de c. Isso vai ficar mais. E o a vale 1. Então é 4 vezes 1 vezes y ao quadrado. 4y ao quadrado. Aqui eu estou pulando algumas etapas, porque eu sei que aqui você domina, você vai muito bem. E essa soma vai dar 5y ao quadrado. Calculamos o nosso delta. Deu uma resposta um pouco estranha. Tudo bem, é a vida. Vamos seguir. Dando prosseguimento, então, lembrando que o nosso objetivo é esse daqui, vamos seguir e ver no que é que vai dar. Fórmula de Bhaskara, que não é do Bhaskara. X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O b vale menos y, então menos b é menos menos y, ficando mais y. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 5y ao quadrado. Sobre 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1 costuma dar 2. Olha só que coisa interessante. Raiz quadrada de 5, repara nesse 5. Raiz de 5, olha a raiz de 5 lá. Sobre 2. Sobre 2. Estamos caminhando, parece que vai dar certo. Parece que vai sair algo interessante daí.
Vamos lá. A próxima etapa é você lembrar de uma propriedade de radiciação que diz que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Você pode fazer isso aqui, tá? Desde que esse x não seja negativo, tá? Porque na verdade aqui a resolução nos leva a falar de módulos. Mas assim, a gente consegue pegar um atalho aqui. Se esse x não for negativo, se ele for zero ou positivo, você pode fazer isso numa boa. Nesse caso é o y, tá? E o y não é negativo, também não é zero, tá? Ele não é negativo, também não é zero, porque ele representa um segmento de reta. O segmento de reta, o menor que existe é o segmento nulo, ele vale zero. Mas isso vai acontecer quando as extremidades do segmento, nesse caso os pontos A e C, forem coincidentes. E eles não são coincidentes. O ponto A e o ponto C ocupam lugares diferentes do plano. Portanto, eles não estão coincidindo, não estão no mesmo lugar. Existe uma distância entre eles, um valor positivo, tá? Então, se o y é positivo, usando essa propriedade aqui de radiciação, ele vai sair da raiz, ficando assim. Y mais ou menos y, porque esse daqui saiu da raiz, vezes a raiz de 5 sobre 2. Aqui nós temos um y que multiplica a raiz de 5 do lado de lá e um y que multiplica o 1 do lado de cá. Né? Fator comum, vamos colocá-lo em evidência. Olha aí as matérias do 7º e do 9º ano, ou melhor, do 7º e do 8º, aparecendo para falar de um assunto do nono ano. Y em evidência, esse y multiplica esse 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2, tá? Verifique se está certo. Se você fizer a distributiva, y vezes 1, volta a ser y. Y vezes mais ou menos raiz de 5, volta a ser mais ou menos y raiz de 5. Então, tá tudo bem. E agora, sem dar muito detalhe a respeito de princípio multiplicativo, eu vou simplesmente pegar esse y que está multiplicando no segundo membro da equação e trazer para o primeiro membro dividindo, operação inversa. E aí eu sei que você vai perceber que isso vai nos dar x sobre y igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E olha o nosso x sobre y aqui, ó, que nós falamos lá no começo. X sobre y, a razão entre esse todo e o maior e o intermediário, aqui ó, x sobre y. Calculando toda essa proporção, ele reapareceu. E ele apareceu valendo 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, que é o nosso número de... Ih, rapaz, mas peraí. Parece que algo deu errado. Aqui tem esse menos, lá não tem. De fato, nós vamos desconsiderar esse menos por um motivo muito simples. Para que fique igual. Não, tô zoando, claro que não. Nós vamos desconsiderar esse menos aqui porque a raiz quadrada de 5, embora não exata, é um número com certeza maior do que 1. Aproximadamente 2,24. Se eu tenho uma unidade e subtraio uma coisa maior do que 1, eu vou ter como resultado dessa subtração, como diferença, um valor negativo. Se esse numerador for negativo, a divisão dele por um número positivo, que é o 2, vai nos dar um quociente negativo. Agora, como que a razão entre duas coisas positivas, uma vez que o x é um segmento de reta, ele é positivo. E o y também é um segmento de reta, ele também é positivo. Nenhum deles é negativo. Também nenhum deles é zero, porque eles não são segmentos nulos. Como que uma razão entre dois valores positivos vai me dar uma coisa negativa? Então aquele sinal de menos ali não faz sentido para a gente. Tá? Nesta aplicação não faz. Portanto, aqui só vai fazer sentido 1 mais raiz de 5 é um número positivo, somado a 1 continua positivo, dividido por 2 ainda é positivo. Temos aqui o nosso número de ouro. Lembrando, a aproximação decimal mais comum é 1,618,
mas esse número é irracional, ele tem infinitas casas decimais e sem repetição, não é uma dízima periódica. É uma dízima, mas não periódica, não tem período, não tem aquela repetição. Portanto, não é um número racional. E isso se entende até com uma certa facilidade por conta desse carinha aqui, ó, raiz de 5. Essa foi a primeira parte da nossa aula, espero você para a segunda. Tchau!